A Rádio Cidade FM apresenta Programa Pão Nosso de Cada Dia. Apresentação: Padre José Alberto Souza Lima. Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos ler e meditar o Evangelho de Mateus, o capítulo 10, versículos de 16 a 23. Naquele tempo, disse Jesus: Eis que eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado com os homens, porque eles entregarão vocês aos tribunais e açoitarão vocês nas sinagogas deles. Vocês vão ser levados diante de governadores e reis por minha causa, a fim de ser testemunhas para eles e para as nações. Quando entregarem vocês, não fiquem preocupados com aquilo que vocês vão falar, porque nessa hora será sugerido a vocês o que vocês devem dizer. Com efeito, não serão vocês que irão falar, e sim o Espírito do Pai de vocês é quem falará através de vocês. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vocês serão odiados de todos por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando perseguirem vocês numa cidade, fujam para outra. Eu garanto que vocês não acabarão de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, continuando o chamado, as orientações que o chamado propõe para todos nós. E Jesus não vai prometer vida fácil nem vida mole. E na verdade nem queira vida fácil, vida mole, porque isso não é honroso. Não que se queira o sofrimento pelo sofrimento, como diria talvez o filósofo Kant, mas que a nossa causa é que dá sentido à nossa vida e à nossa missão. Quem não sabe por quê, para quem vive, certamente vive um vazio. Ou então, muitas vezes as pessoas reduzem o sentido da sua vida só a uma pessoa, não. A nossa vida ela é um todo, ela faz parte de uma cadeia extremamente maior, que é todo o ser humano em relação com a natureza permanentemente. Quer a gente saiba ou não, quer a gente considere ou não, mas é assim. A relação com o humano, a relação com o divino, a relação com a natureza, que continua sendo Deus alimentando, dando vida para todos nós. E Jesus vai dizer, olha, frente a esta realidade difícil, sejam sábios, sejam inteligentes. Há situações que não adianta bater de frente, porque há pessoas tão ruins que elas não conseguem ser boas, que elas não se conseguem arrancar nada de bom delas. Então, para elas é bom querer nos enfrentar. E a nossa arma é outra. A nossa arma são as armas de Jesus. Por isso Jesus vai dizer, sejam prudentes. Precisamos rezar, gente, por esse dom. Porque o que mais se vê diariamente é o quantas pessoas são precipitadas. Principalmente para o lado negativo. Existe uma pressa da gente julgar.
existe uma pressa para a gente fazer uma crítica, existe uma pressa para a gente dizer que não vai dar certo, que está errado. Mas por quê? E geralmente pessoas que têm atitudes e comportamentos assim terminam também sendo vasos de vidro. Senão não agiria assim. Quanto maior a nossa experiência de Deus, e quem não tem, procure fazer, para que você possa respirar pelo menos os 7 segundos que os psicólogos orientam. Mas realmente deve ser um estado de vida. Saber ter aquele equilíbrio frente às realidades adversas, fazer uma leitura para que você encontre pistas e luzes coerentes para poder superar. E isso não passa pelo orgulho, não passa pela arrogância, mas passa pelo segundo espírito que Jesus propõe a nós, que é a simplicidade. Isso nos enriquece. E depois vai colocar, é verdade que muitos vão levar vocês aos tribunais, que as famílias vão ficar uma contra a outra, a política é dona disso, infelizmente, mas hoje até a fé termina dividindo as famílias. Importante é que a gente permaneça perseverante no propósito de Jesus, que a gente não desista, que o mandato de Jesus permaneça sendo uma ordem para todos nós, e assim a missão acontece e nós seremos felizes. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus misericordioso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. A Rádio Cidade FM acabou de apresentar programa O Pão Nosso de Cada Dia, com o Padre José Alberto de Souza Lima. Tua palavra é luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é